Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Este é o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre o uso de drones na agricultura, as vantagens e as inovações. Conduz este programa ao meu lado nosso diretor e apresentador Mário Milani. Bom dia, Milani. Bom dia, Giovana. Hoje nós vamos falar sobre drones, uma revolução que está acontecendo no meio rural. É uma tecnologia importante que vai ajudar bastante a gente na questão da produção de alimentos. E para este debate, conversam conosco, nós recebemos agora aqui nos nossos estúdios o Wilson Roller, que é engenheiro cartógrafo, especialista em geoprocessamento, tem MBA em gestão florestal e também é especialista em aeronaves remotamente tripuladas. Hoje, ele é analista em geoprocessamento na Embrapa Florestas. E também com a gente, Luiz Carlos Balcevics, engenheiro agrônomo e especialista em drones, né, que vai nos ajudar, né, nessa entrevista. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Então, para começar essa nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre esses drones que mudaram a forma de produzir fotografias, vídeos, ou seja, no nosso dia a dia e também no trabalho. Mas na agricultura, esses equipamentos têm proporcionado uma visão diferente na administração das lavouras. E para a gente começar esse bate-papo, nós vamos fazer uma pequena demonstração com o nosso consultor que está aqui no estúdio, Luiz Balcevics. Mostra para a gente então, Luiz, como é que funciona esse equipamento. Perfeito, vamos lá. É uma ferramenta fantástica. Ô Wilson, quais que os procedimentos que devemos tomar quanto à segurança dos drones, né, na utilização dos drones? Essa pergunta ela é muito importante e oportuna, né, face ao modismo que hoje se encontra na utilização dos drones, né? Então existe uma regulamentação já para o setor, né, e essa regulamentação eu vou falar do caso mais específico, né, que é o drone classificado como classe 3, né, perante a ANAC, que são os drones entre 250 gramas e 25 quilos, né, que são aí, deve ser em torno de 95% dos drones utilizados hoje em dia, tanto para recreação, tanto para agricultura, quanto em outras áreas, né. E os cuidados que devem ser tomados são, a primeira coisa é, você tem que ser, para operar um drone, né, dessa classe, tem que ser maior de idade, né, então tem que ter 18 anos ou mais, tem que ter o cadastro, né, desse equipamento e do piloto na ANAC, né, no CISANT, que é o sistema da ANAC, né. Tem que ter também o cadastro no DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, né, então o cadastro também do piloto e também do drone. Então você precisa fazer primeiro no CISANT e depois no SARPAS, que é o sistema do DCEA, né. Claro, antes disso você também precisa homologar o equipamento junto à Anatel. Alguns fabricantes já fazem esse processo para a gente, né, antes da venda, né. Já esse serviço ele já é oferecido no mercado. Um outro critério que é tão importante é o seguro, né, contra acidentes a terceiros, né, contra acidentes do próprio equipamento, né, que o equipamento ele não é um brinquedo, né, como se passa muitas vezes, né, e aí a gente vê nos parques, né, ele não é um brinquedo, né, tem toda uma questão de segurança e principalmente em relação às pessoas no entorno, né. Então, para o setor rural isso não acontece muito, né, porque são áreas mais isoladas. Mas em áreas urbanas é um risco bem evidente, né. E o operador ele tem que ser treinado, né? Como que acontece esse treinamento? Isso. Nós temos até a PUC, né, tem uma... a PUC tem um curso de pós-graduação em drones. Isso quer dizer que necessita de formação também? Isso. Quanto mais informação, acho que em qualquer área, quanto mais informação, mais apto, né, qualificado e capacitado você está para operar uma tecnologia. E como é uma tecnologia nova, você também precisa de novos conhecimentos, né?
Então, não só a regulamentação, mas conhecer a aerodinâmica da aeronave, as peças que compõem, né, para você entender da segurança, por exemplo, em relação ao tempo de voo, né? Então, tem um limite, né, de voo. Tem algumas empresas oferecem um curso de um dia, mas é só para você operar, né? É só para você entender o básico de operação de equipamento. Claro que um curso mais amplo, como o curso de especialização da PUC aqui do Paraná, ele é muito mais completo, porque ele aborda desde a regulamentação, né, aspectos legais, segurança e aplicações, né, e critérios técnicos, depois de utilizar o drone para coletar dados, né, ou imagens, critérios técnicos para você analisar as imagens, né, ou o vídeo, né, depende da aplicação. E quais são as vantagens? A gente já falou que ele é usado na agricultura. Quais são as vantagens para o agricultor de ter uma tecnologia, de ter um equipamento desse disponível para o seu trabalho? As vantagens são inúmeras, né? Eu vou citar algumas, né, mas basicamente ele otimiza o tempo do agricultor, né? Então, um exemplo simples, né, que, por exemplo, quem é o produtor de grão sabe que ele tinha que percorrer toda a propriedade para ficar lá olhando, né, e tal. Tem muita gente experiente nisso, mas olhando para estimar a produção, quanto é que ia dar, né, para ele negociar isso. Agora, hoje com o drone você pode otimizar esse tempo, né? Você pode, com o simples voo, né, você já consegue, só na visualização das imagens, você consegue estimar melhor, né? Tem muita coisa que você consegue consegue identificar na visualização. Você otimiza o tempo, você com uma câmera multispectral, né, acoplada, uma câmera que enxerga infravermelho, né, que enxerga coisas que a gente não enxerga, que o ser humano não enxerga. Então a câmera ela permite que você obtenha um dado que depois você vai dizer para o agricultor qual é o local, né, onde tem, por exemplo, um estresse hídrico, né, onde está ocorrendo alguma anomalia, e essa anomalia depois é verificada em campo, pode ser o ataque de uma praga, né, ou pode ser até mesmo um sistema de irrigação inadequado, né, então às vezes está irrigando demais, está irrigando de menos, né, então isso acontece muito. Tem um outro exemplo, né, trouxe umas imagens, mas tem um exemplo que foi utilizado índices, né, que a gente chama de vegetação, que na verdade são indicadores de como está a cultura. E esses índices eles servem para planejar a próxima safra, né? Então tem um exemplo que o nosso colega Francisco Nogara cedeu gentilmente, que ele conseguiu economizar em adubação R$230 por hectare, né? Só utilizando a tecnologia do drone e depois analisando as imagens, né, com uma câmera com infravermelho. Isso é um software específico dentro do drone? Né? Quer dizer, a tecnologia falada embarcada, né? O que é essa tecnologia embarcada? Tem muita tecnologia embarcada nos drones, né? São muitos sensores, na verdade, né? Então, tem sensores de detecção de proximidade de objeto, tem sensores de altitude, tem GPS integrado, tem um sistema inercial, né, para ele não balançar muito, tem uma bússola. E essa tecnologia embarcada, ela hoje, né, o mais difundido é a coleta do dado, né, como uma câmera, né? Ela vai lá tirar fotos e depois você processa em seu escritório ou através da internet. Tem softwares que você pode pegar mensalmente que fazem esse processamento. Mas existem pesquisas hoje que já fazem esse processamento tudo on-board, né, embarcado já no equipamento. Né? Então é uma tendência que isso seja otimizado, né? Mas a questão também bem importante eu utilizei o drone, planejei a missão, coletei os dados, processei, e o mais importante é análise, né? Então precisa de um profissional qualificado, né, que entenda da cultura, né, que entenda da aplicação e que consiga interpretar esses dados, né? Então é daí que vem o retorno do produtor. E Luiz, explica para a gente, isso pode ajudar todos os agricultores, do pequeno ao grande produtor? Perfeitamente. Sem dúvida nenhuma, os agricultores mais capitalizados, os grandes agricultores, adquirem seus equipamentos, né? Muitas vezes mais sofisticados, com mais tecnologia, com mais sistemas embarcados.
E os pequenos podem ser por meio de associações, de condomínios, de cooperativas, de pequenos agricultores. Em vez de comprar um equipamento para cada pequeno agricultor, se compra, que nem antigamente, e ainda acontece, a história de compra de equipamentos, de tratores e coletadeiras em comum, né, em condomínio. Então é uma tecnologia que está ao alcance de todos, e o mais importante, né? Ela é uma ferramenta, né, que veio para reduzir custos de produção. Reduzir custos significa reduzir valores dos alimentos também, né, na mesa do consumidor. Então, ganha. E um destaque que o colega Wilson já levantou é a história da verificação da ocorrência de pragas e doenças, ou muitas vezes uma deficiência nutricional que de forma preventiva, antecipada, e que pode ser corrigida com aplicações somente nos locais, vamos supor, onde está ocorrendo o problema. Então, é uma vantagem muito grande para o agricultor, a agricultura, o meio ambiente de um modo geral. E vou fazer uma pergunta. Não, pode. Não, eu tenho uma complementação, que existe uma tendência fora do Brasil, que agora chegou no Brasil aí nos últimos 2 anos, que é utilizar o drone, né, como serviço. Então, ao invés de eu comprar um equipamento, eu tenho uma empresa que é especializada no equipamento, que é especializada no sensor, na câmera, né, como se fosse um contrato de aluguel. Né? A pessoa me dá um treinamento, eu vou lá, utilizo na minha aplicação, no que eu preciso, depois retorno, ele me traz as imagens, ele pode processar para mim também, né? Ou eu posso processar em outro software também, mas já existem opções mais viáveis, tanto para o grande quanto para o pequeno produtor. Né? Então, isso é uma tendência de mercado. Então, são poucas empresas hoje no Brasil, mas que está crescendo agora. Eu quero fazer uma pergunta meio difícil até. Qual equipamento comprar? Né? Porque a gente vê que o mercado tem muito. Ele movimentou, segundo o jornal Estado de São Paulo, mais de 200 milhões no ano passado, né? O ano retrasado. Então, é um mercado em expansão, né? E a gente vê que tem muitos equipamentos parecidos. Qual o melhor equipamento para o agricultor? A gente está falando para a agricultura, né, Wilson? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas muito boa, porque o drone em si, ele não é ele que te dá o resultado, né? Então, o melhor equipamento seria aquele que te atende, né? Mas quem tem condições de definir isso, normalmente é o técnico que tem esse contato entre a tecnologia e o que o produtor precisa. Então, normalmente ele define qual equipamento ou qual sensor que vai ser embarcado. Né? Então, por exemplo, para um pequeno produtor, um multirotor, que é o que a gente conhece, o da série Phantom, por exemplo, você pode embarcar uma câmera multiespectral, né? Já tem uma câmera razoavelmente boa, e você pode embarcar outros sensores nele, como o custo dele é menor, ele se torna mais viável para o pequeno e para o médio. Agora, o grande, ele tem grandes áreas, né? Então, tendo grandes áreas, ele precisa de um outro equipamento, que é o que a gente chama de asa fixa, né? Que é parecido, semelhante a um avião, né? E também embarca a mesma tecnologia de sensor, né? É possível, só que cobre áreas maiores, né? Tem uma autonomia de voo maior. Então, o bom equipamento vai ser definido pelo bom profissional. Né? Então, tendo um agrônomo, um engenheiro florestal, alguém do setor, às vezes é uma equipe, né, toda envolvida, que define qual é o melhor equipamento. Né? Se vende muito equipamento, mas o que está por trás é a solução, né? O retorno econômico para o produtor, seja ele pequeno ou grande. Né? Certo. Viu, Luiz, a gente vê, né, no mercado, até para continuar essa, de drones valendo R$200 e drones valendo R$30 mil. Por que toda essa diferença? Não, acho que eu diria que essa variação de amplitude é bem maior. Existem drones com 200, 300 mil reais. É o preço de um avião, então? É o preço na verdade, ele é um... A gente está denominando, assim, no meio mais técnico, de VANT, veículo aéreo não tripulado. Né? VANT, então, é o aviãozinho, é o asa fixa. Certo.
E o drone, o RPA, tecnicamente, que é pelos organismos internacionais, essa nomenclatura, é utilizado o multirotor, esse que a gente demonstrou aqui rapidamente. Então, o Wilson comentou, né, hoje os Phantoms, na linha Phantom, é o que detém o mercado, porque ele tem uma tecnologia embarcada muito boa, ele tem uma grande segurança, tem sensores de obstáculo e tal, e, de certo modo, uma boa assistência técnica distribuída no Brasil inteiro. Né? Agora, nada impede, que nem existem já no mercado, nós temos trabalhos de conclusão de curso que foram apresentados alguns meses atrás, aí na especialização da PUC, onde os nossos estudantes, né, os pós-graduandos, montaram o seu equipamento. Né? Montaram, eles construíram, e aí o equipamento custa 20%, né, 25% do que o empresário, o sistema de comercialização precisa para pagar os custos de um produto com pedigree, vamos supor, né, que é esse Phantom aí da DJI, DJI, tá certo? Então, é possível construir o seu drone? É possível. Só que tem mais trabalho, tem mais cuidados, vai ter que fazer a homologação do seu radiocontrole lá na Anatel para começo e assim por diante. Então, existe uma complexidade maior, tá certo? O que não é impossível, mas a gente acha que existem formas mais rápidas e fáceis de... E sobre a autonomia, Wilson, nós vemos também que, por exemplo, o cara tem uma área de 1000 alqueires, ele pode voar nesses 1000 alqueires? Ou o cara, uma pequena área a gente sabe que é mais fácil, né? Mas e uma área enorme de, vamos dizer, de 500 mil alqueires, né? Que tem bastante no Brasil e no Paraná. Entendi. Nesse tipo nessa situação, o ideal seria um asa fixa, né, que é esse aviãozinho que tem uma autonomia, um modelo que ele demanda menos energia para voar. Né? Então, demandando menos energia, ele tem mais autonomia. Né? Então, tendo mais autonomia, ele pode voar 1 hora, 2, 3, 4 horas. Mas em áreas grandes, né, tem preferência de horário, às vezes, para voar. Então, é feito um planejamento, né? Por exemplo, direção do vento, para ver se... Mas é legal? Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Hoje a regulamentação permite. Né? Tem umas restrições em relação à altitude de voo, né? O peso do equipamento, né? Mas ele pode pedir uma autorização, por exemplo, para voar das 6 da manhã às 6 da tarde. Né? E aí ele escolhe o melhor horário para voar. Isso é possível. Né? No sistema do DCEA, você pode fazer esse pedido e esse pedido é autorizado. Então, isso é viável, mas às vezes ele não faz num dia só toda a área. Né? Então, faz 1, 2 dias, faz várias campanhas, né? Para fazer essa... E a gente falou das várias utilizações do drone, desde o monitoramento do plantio, mas ele tem tecnologias mais precisas, até dá para fazer o monitoramento do solo, é isso mesmo? Existem tecnologias ainda mais avançadas da utilização desses equipamentos? Eu diria que, né, com a permissão do Wilson, que é pesquisador da Embrapa, mas eu diria que nós estamos ainda num patamar aí, talvez nos 10% de tecnologia desenvolvida. Nós temos aí algoritmos em todas as áreas para serem desenvolvidos, ou seja, a questão da tecnologia do equipamento tem que conversar muito com essa área de informática, ciência da computação e tal. Né? Então, eu diria que o limite é a imaginação, entende? As aplicações dos drones, elas estamos começando agora. Né? Tudo bem, para a guerra, né, já foi utilizado há mais de 2, 3 décadas. Mas para a questão do bem-estar humano, do ajudar a produtividade, ajudar o ambiente... Combate à erosão, Combate à erosão, detecção de pontos mais frágeis, mais vulneráveis. Né? Então, o drone é uma ferramenta de planejamento das cidades, do campo, mas das cidades também. Né, planejamento de talhões, distribuição espacial das áreas, das propriedades, que o começo de todo o trabalho vem com um bom planejamento. Então é preferível, às vezes, planejar alguns meses a mais para não ter problema de execução nos anos seguintes, do que ficar fazendo um trabalho muito apressado. Wilson, eu queria fazer uma outra pergunta, seguinte, qual que é o país, né, vocês estão estudando o assunto, estão trabalhando nesse assunto, pesquisando, qual que é o país mais avançado hoje nessa tecnologia? Tem vários países. Vários. Tem vários Brasil, países. Como que está o Brasil? Né? O Brasil tem tecnologia boa. Tem tecnologia boa, viável, de um custo bem acessível, né? E investiu bastante em asa fixa, né? Que é esse aviãozinho. Né? A gente não tem um multirotor,
nosso que é referência de mercado, mas a gente tem vários modelos asa fixas que são tão bons quanto os de fora, né? Mas os países líderes são os que mais investem em tecnologia, né? Então, Estados Unidos é referência, Alemanha, Israel, né? Por eles terem um histórico militar, eles também investem muito nesse tipo de pesquisa que acabou sendo derivada para outras áreas, né? Como a agricultura. A China hoje ela é líder de produção, né? Tem muita tecnologia já, né? Existem tecnologias que ainda não foram ofertadas ao mercado, né? Então, por exemplo, o que a gente conhece hoje é o sensor, que é uma câmera, como a gente usa do celular, né? Ou a câmera multiespectral, que tem infravermelho, e às vezes uma outra banda ali que a gente chama, uma camada que a gente chama de infravermelho de borda, né? Que ajuda muito na interpretação, né, de culturas. Mas tem outros sensores, né? Tem, por exemplo, o hiperespectral, que ele vai além, né, disso, então você consegue detectar propriedades físico-químicas mesmo de cultura, né? Mas comercialmente ainda não é viável, mas para pesquisa isso já está disponível, já existem vários trabalhos, né, no setor. E também a utilização de radares, né, e laser scanner, né, aerotransportado terrestre também, né, mas o aerotransportado ele é embarcado, é emitido pulsos, laser, retorna, e você em vários setores, assim, onde a agricultura, por exemplo, de cultura perene, né, você precisa às vezes calcular biomassa, por exemplo, né, o setor florestal, é bem interessante esse tipo de aplicação porque você tem um modelo tridimensional, né, do plantio ali acessível na tua mão. Isso, né, isso também vai ajudar a gente no monitoramento das florestas, do meio ambiente, né, das nascentes, dos rios. Sim, sim, vai ajudar bastante. Tem um outro sensor que eu não comentei, mas é o sensor termal. Então, ele permite com que você, por exemplo, detecte com maior precisão, sem a necessidade de equipe de campo, né, ir até o local, mas de detectar nascentes, por exemplo. Né? Então, você impacta menor, né, tem um impacto muito menor nas florestas, né, principalmente no entorno de nascentes que são sensíveis, né? O sensor termal ajuda bastante, né? Mas ele ainda não é tão viável e a aplicação dele é restrita muito à inspeção de linhas de transmissão. Então, é mais para o setor de energia, né? E precisa de uma autorização especial do Exército para poder utilizar esse tipo de sensor, né, termal. Uhum. Existe também equipamentos que auxiliam no monitoramento dos animais, né, na pecuária. Também é algo que ajuda esses produtores a economizar. Ele também é aplicado nesse caso? Sim, ele é aplicado. No manejo, né, é claro, é bastante aplicado, mas mais na contagem, onde você vê um grande ganho, porque às vezes a cultura, quando o gado não é confinado, né, ele facilita muito na contagem. Né. Ele é também um equipamento para gestão da propriedade rural? Ele ajuda na gestão da propriedade rural? Sim, ajuda bastante, porque ele permite, por exemplo, com que você obtenha os limites da sua propriedade com maior precisão. Claro que você precisa de apoio de campo, com outros equipamentos também precisam no campo, mas aquela imagem que a gente tinha somente por satélite, ou às vezes com embarcado em avião, a gente tem hoje a hora que quiser, né, desde que as condições climáticas permitam, mas você tem a hora que você tem autonomia de monitorar a sua área quantas vezes você quiser no mês, num ano. Né, você consegue isso. Então, você consegue acompanhar, por exemplo, como se existiu uma invasão, se existiu um desmatamento, né? Como que está a regeneração de uma determinada área, né? Que você ficou responsável por recuperar. Né? Então, e a questão da segurança, então, também vai avançar bastante, porque o Brasil tem um problema de segurança na área rural, né? A gente está vendo o avanço da criminalidade, né? De assaltos, roubos, furtos nas propriedades rurais, inclusive com os animais e tal. Isso também vai ajudar a monitorar isso. Isso, ele vai ajudar ele já ajuda bastante na vigilância. Você tem alguns exemplos de... Eu não tenho agora, eu não trouxe nenhum exemplo, mas eu sei que é possível você olhar a distância, né? Porque você monitora a distância. Então, por exemplo, eu estou com o equipamento, estou com o controle aqui, eu estou vendo o que está acontecendo, né? A câmera me permite ver em tempo real, né? Então, eu levo o equipamento a 500 metros, a 1 quilômetro de distância, até 3 quilômetros, né? Teoricamente é possível você ir além da sua linha divisada, né? Então você consegue monitorar várias áreas dentro da sua propriedade em tempo real, né? Você tem uma limitação só do tempo de voo, mas você consegue sim monitorar. E ele vem sendo utilizado para vigilância,
né? Principalmente assim no início da manhã, no final da tarde, né? Que normalmente são horários aí mais críticos. Né? Vou fazer uma pergunta para o Luiz. Luiz, e a pessoa que deseja entrar nesse ramo, né? No novo ramo do mercado aí, para profissionais, o que ele tem que fazer? Eu acho que basicamente é se capacitar, estudar, né? Então, existem já vários dias de campo programados, cursos de curta duração no setor, no mercado já sendo oferecido aí por várias empresas e pelo próprio Senar, né? Pelo próprio o sistema cooperativista também, eu sei que está investindo muito, está preocupado com isso. Então, hoje, a própria Emater tem também procurado acompanhar essa evolução tecnológica, que na verdade é uma revolução de fato, né? Não é uma simples evolução. Eu diria que os drones vão significar, assim, a curto prazo, a médio prazo, uma revolução em todas as, vamos por um setor produtivo, em todos os sistemas de produção, de todas as culturas, tanto alimentares in natura, como aquelas para exportação que passam por processos agroindustriais aí de beneficiamento, transformação. E até no clima. Com certeza, o drone hoje existe, como é que se diz, vários estudos científicos já mostrando a aplicabilidade da questão de coleta de amostra de solo, de ar, enfim, de qualidade do ar e tal, e é importante nas áreas de maior nível de poluição e tal, e é importante esse monitoramento. Tá certo. É um tema que a gente não se esgota, a gente com certeza vai voltar a falar bastante sobre isso. Eu queria agradecer a participação do Wilson, também do Luiz Balcevics aqui conosco. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês retornem aqui conosco, não é mesmo? Com certeza. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Então nós ficamos por aqui. Temos um novo encontro na próxima semana, não é mesmo, Milene? Isso, obrigado aos convidados. Na próxima semana estaremos com um novo programa. Até lá!